Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Go Cursos e vou apresentar para vocês aqui um sistema que eu desenvolvi, que é um sistema voltado para barbearias e salões de beleza, tá? Em geral. E ele funciona também e atende aí clínicas e outros recursos na qual você precise de agendamento. Então ele serve aí, né, para um nicho muito grande de empresas. E vou mostrar para vocês aqui. Ele tem um site, mas o forte aqui do site é a parte de agendamento, vou mostrar para vocês, mas vocês podem personalizar também aí, tá? Cadastrar serviços lá dentro do sistema que ele já puxa aqui, né? Cadastrar uma página sobre. Os produtos que tiver lá também ele mostra como se fosse um catálogo, tem uma área de comentário. Então é um site básico, mas o que agrega a esse site são duas coisas na verdade. A parte de assinatura, que você pode criar planos de assinatura para o cliente. Então, o cliente vai pagar mensal aí, ele vai ter direito a, por exemplo, a corte barba ou a uma hidratação de cabelo, etc. Então, são planos que eu mostro para vocês daqui a pouco como que são criados, tá? Que mostram aqui e os clientes podem aderir aí, adquirir esses planos e automaticamente ele já fica com possibilidade ali de se agendar. E a parte também do agendamento. Tudo isso que eu estou mostrando é responsivo, tá? Inclusive, para a parte do agendamento, nós já temos aqui uma novidade que é o PWA. Então eu coloquei ali, né, na hora que ele tiver, vou até mostrar aqui para vocês, ó, na hora que ele estiver navegando pelo site, inclusive vocês podem testar aqui, ó, vou até entrar pelo projeto, que é barbearia.sistemazugo.com.br, tá? Então podem fazer os testes aqui, que eu vou deixar liberado aí para vocês poderem testar. Se você quiser acessar o sistema, é aqui do lado, aí ir para o sistema ele já vai estar com o usuário e senha preenchido ali para você fazer a autenticação. Então, entrando aqui na parte de agendamento, ele é totalmente responsivo, vou mostrar aqui pelo telefone para vocês. Então, no telefone, nós vamos ter essa experiência aqui, ó, onde ele vai mostrar os serviços que estiverem cadastrados, então ele vai selecionar, por exemplo, aqui o serviço. Todas as informações desse vídeo relacionadas a valores e quaisquer outro tipo de dados são fictícias, tá? Então, vocês estão vendo aqui que tem, por exemplo, uma barba de 1 centavo, porque na hora de fazer os testes de pagamento, obviamente eu não vou pagar um valor alto. Então, eu coloco isso aqui para isso. Então, todas as informações aí são fictícias. Aqui ele seleciona o serviço, ele vai mostrar quais são os profissionais que estão cadastrados lá dentro do sistema também, né? Você vai poder selecionar o profissional e com base aqui na data, ó, ele vai formando ali a grade de horários daquele profissional, que lá dentro também pode ser cadastrada, pode ser de hora em hora, de 15 em 15 minutos, igual essa aqui, né? Pode ser, por exemplo, das 8 da manhã ao meio-dia, e você pode bloquear dias, então ele é totalmente personalizado, tá? Ele vai selecionar o horário, vai clicar em próximo e aqui ele vai puxar automaticamente as informações dele, de telefone, né, e nome, caso ele já tenha feito algum agendamento antes, tá? Então ele já busca aqui essa situação. Agora, eu não vou concluir aqui não, né? Eu vou voltar aqui no site novamente. Quando você tiver deixa eu voltar aqui, ó. Vou até colocar ele já tá instalado, então ele não mostra. Eu vou ter que desinstalar o aplicativo, porque como eu falei, ele também tem a possibilidade aqui, né, do aplicativo. Por enquanto eu estou mostrando uma parte do site, depois eu vou para toda a estrutura do sistema, tá? Vai ficar um pouco grande esse vídeo mesmo, até porque não tem como, né? São vários recursos, são um dos sistemas mais completos que eu tenho. Então eu vou atualizar a página aqui, ó, e agora que ele não está instalado, ele dá essa opção aqui embaixo, ó, de instalar aplicativo. Quando o cliente clicar aqui, até esses ícones também são personalizados, tá? Você consegue modificar esses ícones pelo próprio painel de configurações do sistema. Eu vou mostrar lá também. Nada aqui pelo código, né? Tudo isso, para quem for leigo, por exemplo, estiver utilizando, ele consegue mudar esse ícone lá. Ali clicou, é bem simples. Ele vai fazer a instalação, ele não precisa ir na loja da Play Store, baixar por lá, nada disso. Ele faz a instalação direto por aqui. E também não é obrigatório, porque tem cliente que não quer instalar um aplicativo só para fazer um agendamento, né? Então, eu mesmo sou um desses que não gosta de ficar instalando essa quantidade de aplicativos ali, mas tem essa possibilidade. Aqui você vai clicar no aplicativo e pronto, ó. Ele já instalou, então toda vez que ele for se agendar, ele vai poder fazer por aqui. Então ele não precisa entrar mais no site para poder fazer, porque agora ele tem o aplicativo instalado ali, né? Eu vou selecionar aqui o horário, eu vou clicar em próximo, ele vai me dar as confirmações, eu vou confirmar agendamento, tá? Então ele já mostra ali que o agendamento foi realizado. Se no site tiver configurado, o sistema tiver configurado opção de pagamento, automaticamente após se agendar, ele dá a possibilidade para ele poder efetuar um pagamento aqui. Eu deixei a opção de cartão de crédito ou Pix, tá? Mas você também pode configurar isso lá. Agora, se não for obrigatório, porque tem opção também de você colocar, né, que vai ser obrigatório uma porcentagem, 50%, 30%, que ele vai definir lá. Se não for, ele vai ter essa opção aqui, ó, para ele poder clicar e pronto, confirmar o agendamento. Mas se dentro do sistema for obrigatório, aí ali ele não deixa ele se agendar, caso ele não pague ou o valor integral ou
a porcentagem, a proporção em que você estiver inserido lá. Vamos voltar aqui para, então, o sistema, tá? Clicando aqui do lado, ele dá a possibilidade de você acessar o sistema, ou o endereço que você tiver aí, né, /sistema. Aqui já vai aparecer preenchido, mas o usuário, sempre para os meus projetos de teste, é o contato@googlecursos.com.br e senha 123. Quando você entrar, então, na parte administrativa aqui, você vai ter, primeiramente, né, um dashboard que mostra algumas configurações e informações aí, né, de valores, entre outros, né, mais uma vez, tudo fictício, tá? Aqui ele mostra aniversariantes, caso tenha, ó, e contas também, aliás, clientes com retorno pendente, né, e depoimentos também, que são coisas lá do site lá. Então, deixei essas opções ali, porque tem alguns sistemas que eu deixo aqui, notificação de quantas contas estão vencidas, né, mas nesse não foi o caso. Aqui em configurações, aqui em perfil onde você vai poder editar o usuário administrador ali, né, com a senha nova, um usuário, mas eu vou deixar isso aqui, ó, esses dois travado para o de teste, tá? Você não vai conseguir mudar, porque senão você pode desconfigurar tudo e outro aluno que for testar aqui o sistema, ele não consegue entrar. Eu falei aluno porque esse sistema você recebe tanto ele já finalizado, né, pronto para uso, quanto também aulas que ensinam a desenvolver. Todos os meus projetos eu faço assim, eu faço em videoaulas, porque se você tiver tempo, tiver interesse, você pode acompanhar ele e depois você mesmo consegue modificar e dar manutenção do seu sistema, sem depender de um programador, tá? Então aqui você vai poder mudar o nome ali, né, as informações, o endereço que mostra, por exemplo, no site, mostra em relatórios, o mapa aqui, ó, que você pode incorporar também com o local da barbearia, você incorpora ele lá do Google Maps, Instagram, né, texto que vai aparecer no rodapé lá do site, tá? Opções aqui para cartão fidelidade, então quando ele completar o cartão fidelidade dele, que tem essa possibilidade aqui também, ele mostra esse texto que você inserir aqui, quantos cartões ele vai precisar ter para poder fazer uma troca, né? Aqui vai ter opções, por exemplo, de API do WhatsApp, que você vai conseguir agora já, com a última implementação que eu fiz, conectar diretamente pelo dispositivo, é o único recurso que é pago, tá? Então, quando você utiliza a automatização de mensagem, o que é excelente para esse sistema, que é, por exemplo, quando o cliente se agenda, vamos fazer aqui, ó. Eu vou criar um agendamento, né, que aí eu já começo a mostrar para vocês como que funciona a automatização ali. Então, deixa eu selecionar esse barbeiro, que eu acho que ele tem horário. Para hoje não, mas pode ser para amanhã, não tem problema não. Vamos colocar aqui, ó, para amanhã, pronto. Aí aqui, na hora que ele se agendar, vou colocar aqui um telefone. Pronto, ele já busca o nome que ele já estava cadastrado, né? Aí ele vai receber uma notificação aqui no WhatsApp informando aquele agendamento dele. Mas para isso acontecer, né, para ele conseguir efetuar essas notificações, você precisa estar com a API do WhatsApp habilitada aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que você faz, né? Eu tenho um vídeo depois que ensina você a integrar ela, tá? Mas esse é o único recurso que é pago. Qual é o custo dele? Em média, R$30 mensais com mensagem limitada. Então, as mensagens de cobrança, marketing que você consegue fazer de campanha aqui, que eu vou mostrar mais pra frente também nesse vídeo, tudo isso, né? Cobranças, link de pagamento, notificação de agendamento, todas as informações são feitas através da API do WhatsApp. Então, ele recebe essas informações. E aí, é mensagem limitada e o valor de R$30 você pode utilizar em até 3 sistemas. Então, se você tiver 3 sistemas, né, fica o valor de R$10 por sistema, o que é muito bom, tá? Mas tem como eu trabalhar sem isso? Tem. Se você não quiser esse custo, você coloca aqui, ó, não. E aí ele não utiliza esses disparos, mas aí o sistema não dá notificações, né? Você não vai conseguir utilizar, por exemplo, a campanha de marketing, né? E algumas outras funcionalidades que são interessantes. Então, vamos lá, eu fiz o teste aqui, ó, aí ele manda, tá? Notificação de agendamento para o cliente, né? E também para o profissional na qual ele se agendou. Então, ambos vão receber aí essa notificação de agendamento, né? E não é só isso, né? Vocês vão ver depois aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, isso aqui, ó, que são as campanhas de marketing. Você consegue cadastrar, né, promoções, ofertas aí, mandar para todos os clientes, inclusive anexar imagem, anexar também aí um áudio junto a ela, tal, ou até um arquivo PDF. Então já mostra ali para vocês. Então é um recurso que é bem importante, né, que tem aí dentro também do nosso sistema. Esse horas confirmação é quanto tempo você quer, quantas horas antes do agendamento do cliente você quer que ele receba uma mensagem de confirmação, tá? Para ele poder confirmar ou não o agendamento dele. Somente também com o uso da API, tá? Esse recurso. Aí aqui vem outras informações de menor relevância, né? Que também são apresentadas aí em relatórios, cidade, CPF, CNPJ, etc. Também fictício aí. Manter agendamentos 30 dias, então aqueles agendamentos que foram feitos ali, né? Você pode definir quantos dias você quer que mantenha no sistema, tá? Para não deixar também muito pesado isso aí. Então eu coloquei aqui 30 dias, que é um prazo aí bom. Quando tiver paginação, quantos itens você quer que pagina? Taxa de pagamento de serviço, né? Se é
por exemplo, lá tem uma taxa de 10% do cartão de crédito. Coloquei 10, mas geralmente é menos, 5%. Se vai ser descontado no pagamento no recebimento ali, né, do salão, ou se é descontado aqui no cliente mesmo. O cliente vai ser acrescido, né, aquela taxa ali. Comissão, tá, para os profissionais, se você vai trabalhar com porcentagem ou reais. Lançamento de comissão, se é o serviço pendente aqui e pago, ou se você vai lançar a comissão sempre já como paga também. A porcentagem aqui de agendamento, que é aquela situação que eu falei no início, que quando ele fosse agendar aqui, ó, na hora que ele concluir o agendamento dele, vou fazer aqui novamente, ele concluiu o agendamento dele, se vai mostrar ali, tá, se vai obrigar, na verdade, ele aqui a efetuar um pagamento. Ó. Então, na hora que ele concluir, automaticamente ele é redirecionado para a tela de pagamento. Se você tiver como opção aqui, por exemplo, de 50%, ele não vai conseguir concluir o agendamento antes de fazer o pagamento de 50%, ou de 100%, ou da quantidade que você inserir aqui. Se você vai utilizar APIs de pagamento, tá, como o Mercado Pago, então se você for utilizar, ele vai ser redirecionado diretamente para ela ali, né, que é o que acontece. E aqui, aonde você quer que ele entre quando ele acessar o site, né? Então, se você quer que ele acesse mesmo aqui, ó, na hora que ele entrar no link, pronto, se ele acessa a página do site, se ao entrar no link ele cai direto no agendamento, tá? Então, na hora que ele entrar aqui, ó, às vezes você não tem interesse no site, né? Você quer utilizar mais a estrutura de agendamento. Então, na hora que ele entrar, ele vai ser automaticamente redirecionado aqui, ó, para o agendamento. Deixa eu até colocar aqui para... Ah, não, ele não foi ali, porque na verdade, ele já... Quando ele passa pelo agendamento a primeira vez, ele tem que ter a opção de voltar no site, tá? Então, fica com a possibilidade dele navegar, né? Então, quando ele entrar pela primeira vez, deixa eu ver aqui num outro browser, ele vai automaticamente ser redirecionado para o agendamento. Então aqui, eu vou fazer com que ele acesse, ó, e aí como ele não tem aquele cache ali, ó, ele já vai para o agendamento, né? Então é essa situação. Só que depois ele tem que conseguir navegar no site, porque ele pode querer navegar no site nas outras páginas, tá? Então eu deixei liberado aí para nas próximas vezes ele já conseguir. Aqui nós vamos ter eu vou até deixar aqui, ó, como site mesmo, que para teste ali também é interessante. E se você não estiver usando o site em agendamento, você manda direto para o login, tá? Então tem a opção ali também do login, que aí ele nem passa por aquelas situações. Aqui tem opção para você subir as logos que vão aparecer em relatórios, depois eu vou mostrar os relatórios para vocês, né? Vão aparecer também aí na página de entrada ali do login. Tem as logos também do aplicativo, tá? Que devem ser carregadas aqui, ó. Eu já coloquei um código para ele automaticamente já reduzir ela para esse tamanho, né? Mas os tamanhos aqui são 192 e 512, que é o que vai ficar legal ali no aplicativo. E também tem imagens que são lá da área do site, como essa aqui de fundo, ó. Deixa eu voltar ali na área do site novamente, que você também pode trocar, né, ali através das configurações mesmo, sem ter que mexer em nada aí do sistema, tá? O URL do vídeo e aqui a posição que você vai querer desse vídeo, tá? Então, basicamente isso aqui é o que nós temos nas configurações do sistema. Aí aqui o sistema, nós vamos ter outras situações. Então, na parte de comanda, é um recurso também que eu implementei em uma das implementações do sistema, que você pode fazer uma abertura de comanda. Isso é mais utilizado para salões, né, de beleza, para barbearia nem tanto. Então você seleciona o cliente, depois eu vou mostrar a parte ali de cadastro dos clientes. E aí você vai ter a possibilidade aqui de ir adicionando, né, os serviços que estiverem cadastrados. Também vou mostrar ali onde tem as possibilidades de cadastrar, tá? O profissional que vai executar aquele serviço. Então, às vezes o cliente chegou de manhã e ele vai fazer vários serviços ali dentro do salão. Aí você vai colocando aqui, ó, ele vai montando uma comanda com aquele serviço. Se ele comprou um produto, também você vai inserir aquele produto. Se estiver relacionado a um profissional, esse profissional também tem a comissão tanto da venda do produto, tá? Se estiver configurado lá, quanto também do serviço que ele prestou, né? Isso também se tiver configurado comissão para o profissional, e cada profissional pode ter a sua comissão de forma diversificada aí também, tá? Diferente aí um do outro. Aqui ele vai totalizando, né? E na hora de você fechar essa comanda, primeiro eu vou salvar ela aqui, ó. Vou clicar aqui para poder salvar, ele gera a comanda, né? E aí eu poderia clicar em cima dela e ir adicionando outros recursos aqui, tá? Então você consegue aí trabalhar dessa forma. Chegou ao final do dia, o cliente vai embora, já finalizou tudo, você tem então a possibilidade de fechar a comanda. Então aqui você vai conseguir, né, fazer o fechamento da comanda. Se tiver aqui, por exemplo, uma data diferente de pagamento, se ela for para frente, ele cria uma conta a receber, tá, em aberto, vinculado ali para aquele cliente. Se for no dia, né, você vai selecionar qual foi a forma de pagamento. Pode ter até duas formas, tá? Às vezes deu 121 ali, mas ele pagou, por exemplo, R$50 aqui, ó, no Pix.
e o resto do dinheiro, ou né, vai pagar o restante em outra data aqui que você pode jogar ela também para frente, não tem problema nenhum. Né? Isso aqui ele consegue trabalhar com esses recursos. E aqui você pode salvar. Se for uma comanda mais simples também, você pode já salvar ela, já finalizar ela aqui ó, ao salvar. Tá? Isso aqui só vai ter a necessidade quando você for colocando mais de um serviço. Às vezes o cliente só executou um serviço, não vai ser por aqui. Aqui a ideia de comanda é quando, ele até saiu ali, porque aqui no caso ela está como fechada, ó, então você consegue visualizar todas, aberta, fechada, tem os status aqui, tá? E aqui você também pode puxar entre datas, né? Se for só um serviço, aí nós vamos ter a opção aqui em serviço. Você lança ele entra aí no financeiro, entra os recebimentos e tudo mais. Mas a comanda é uma ideia de vários serviços durante o dia ali sendo executados para um cliente. Planos e assinatura. Eu comecei por ela por conta da sequência, tá? Para eu não me perder depois no que eu já passei e no que eu não passei. Plano de assinatura, vamos supor que algum cliente vai comprar, né? Aí nesse caso eu vou ter que mostrar primeiro o cadastro dos planos, então não tem jeito não. Eu vou falar dos cadastros primeiro, depois eu continuo ali, porque muitas coisas vão estar relacionadas ao que foi cadastrado. Então você tem como cadastrar o serviço, tá? Quando você cadastra um serviço, você pode definir o nome, o valor dele, a categoria na qual ele é aqui, então tem um cadastro aqui que é de categoria de serviço, os dias de retorno, o que seriam esses dias de retorno? Vamos supor que o corte, você defina que o cliente é interessante ele voltar de 15 em 15 dias. Então, se ele fez um corte, deu 15 dias, ele não voltou, ele vai receber uma mensagem de notificação se você estiver trabalhando com a API. Quando eu falei que a API é extremamente necessária para o sistema, é porque tem vários recursos aqui que vão te ajudar muito na gestão, tá? Relacionado aí aos disparos, então ele recebe uma notificação, né? Falando ali, você tem tantos dias que você não vem, tal, e aí vai mandar uma mensagem que também pode ser personalizada ali, mas ela só é personalizada pelo código mesmo, tá? Então, por isso que para quem também quiser algumas outras personalizações, é interessante acompanhar as aulas. Mas eu não tenho tempo. Se quiser que eu faça a adaptação, eu tenho o meu programador também, a gente pega um serviço de implementações, aí é cobrado à parte. Então, se você precisar de algumas coisas diferentes do que eu passei aqui, né, diferente do que tem no sistema, nós conseguimos fazer também para adaptar aí a sua necessidade. Aqui a comissão que vai ser gerada por aquele serviço, então um serviço, por exemplo, de corte pode ter uma comissão já pré-definida de tantos por cento, mas essa comissão também pode ser pré-definida no funcionário, tá? Tempo estimado, isso aqui é mais para o agendamento. Então, esse serviço demora quantos minutos? 30, 60 minutos, 20 minutos, 15, e isso ele vai ocupar a grade, né, de agendamento ali do profissional. E uma foto também, porque é interessante, porque ele aparece tanto no aplicativo, né, quanto ali na tela de agendamento no geral, e também no site também, então é interessante ele ter uma foto, tá? Então essas são as configurações que nós conseguimos fazer. Se tiver um serviço, por exemplo, às vezes datação você não está fazendo, você consegue desativar ele, né, e aí ele não pega essas informações aqui lá no agendamento, tá? Então você consegue deixar ele como inativo. Além do cadastro de serviço, tem aqui cargos, né, que seria para cadastro dos profissionais, então cabeleireiro, manicure, etc. Então você consegue fazer ali. Categoria nas quais vão ser relacionados esses serviços. Esses acessos, deixa eu ver se eu coloquei uma opção aqui para retirar isso. Não, acho que eu não coloquei, mas depois uma próxima implementação vou colocar para ele não ficar aparecendo, porque não é interessante vocês mexerem nele, tá? Isso é para quando você cadastrar um usuário aqui do sistema, eu vou entrar aqui, ele vai mostrar os usuários de teste também que nós temos, vou pegar esse barbeiro aqui, que é o barbeiro teste, e você pode definir o que ele vai poder acessar ou não. Então, às vezes você cadastra um usuário para te ajudar no gerenciamento aqui, né, do sistema, um gerente, e você pode definir quais são as permissões para aquele usuário, tá? Se for um usuário administrador, que é esse que eu entrei, ele tem acesso a tudo, obviamente, porque ele é um administrador, mas outros você tem essas permissões. E aí não é interessante vocês mexerem no grupo de acesso e no acesso, porque senão você pode remover alguma situação daquelas ali em que eu acabei de mencionar. Formas de pagamento, que vai aparecer aí na hora de você dar baixa nas contas, tá? Bloqueio de dias, que também é interessante, porque às vezes você tem aqui um profissional, né, e esse bloqueio de dias é para quem está logado, que ele não vai trabalhar nessa data tal aqui, o dia 11. Então, na hora de fazer agendamento lá, não vai ter agendamento para ele naquela data. Você consegue fazer esse bloqueio de dias aqui também. Não, se bem que isso aqui não é para profissional, é no geral, tá? Às vezes tem um feriado, às vezes tem uma outra data que a barbearia, o salão não vai abrir, então você consegue bloquear o dia. Não é por profissional, aí nenhum vai conseguir agendar ali, né? Então, às vezes, por exemplo, um período de carnaval não vai abrir. Você pode cadastrar o período aqui também, que ele não deixa agendar. Assinatura. Então, aqui você consegue cadastrar os planos de assinatura, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei assinatura de tratamento capilar, assinatura barba, cabelo. Na hora que ele estiver lá no site aqui, ó, ele vai mostrar esses planos que estiverem cadastrados, ó. Tá vendo? Só que ele não tem os planos relacionados a ele ali, né? Eu vou mostrar também, porque você cadastra aqui tanto o plano quanto os itens que vão compor aquele plano, né? Então você pode cadastrar as características, o valor, e tudo isso ele vai mostrar aqui no site. Então isso aqui que está aqui é algo que é cadastrado no sistema, que você pode modificar, está totalmente personalizado, conforme eu estou mostrando aqui. Então basicamente na parte de cadastro
É isso aí, né? Isso aqui é frequência para conta também. Então, voltando aqui no plano, já que você cadastrou ali, na hora que você for montar um plano para o cliente, você vai selecionar qual plano ele está sendo associado, tá? Qual é, na verdade, qual a assinatura, né? Eu tô falando errado, porque você tem assinatura e dentro de uma assinatura você tem planos. Então, a assinatura, por exemplo, de tratamento capilar, você tem o combo prata, o combo ouro e o combo diamante, cada um com as opções que você cadastrou lá que serão possíveis. Então, definida a assinatura, o plano em que ele vai adquirir, né? O cliente aqui e o valor que ele vai pagar, juntamente com a frequência, porque pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser anual, né? Vamos supor que tem um cliente ali que ele vai pagar todo ano um determinado valor e vai fazer o serviço que você tiver colocado ali naquele plano, né? Ele vai ficar com aqueles serviços relacionados ali do plano, tá? Então, tudo isso aí ele vai gerar na hora que você gerar essa assinatura, né? Aqui você vai ter opção para poder dar baixa no pagamento, né? Confirmando ali que recebeu, mas esse pagamento ele entra em todo o controle financeiro aqui, tá? Então aqui nós temos as contas a receber, aqui vai ter também o relatório, né? Com o detalhamento aqui da assinatura, então nós temos essas informações aqui todas sendo recuperadas e aqui nos recebimentos nós podemos controlar, né? Toda a parte financeira dele, tirando também relatórios e colocando aqui entre um período, filtrando contas pendentes, pagas, né, entre outras. E no cadastro também dos clientes, eu ainda não cheguei aqui no grupo na verdade é o próximo, né? O usuário eu já mostrei, que é para você poder cadastrar as permissões ali do usuário e os usuários que vão usar o sistema. Funcionário, quando você for cadastrar um profissional, você vai colocar os dados de cadastro dele, vai atribuir uma chave Pix, né? Porque quando você for fazer os pagamentos aqui de comissão fica mais fácil ali. Vai atribuir, isso aqui é importantíssimo, atribuir um intervalo, né, caso ele faça agendamento. Então, se ele tiver agendamento, você vai colocar aqui, ó, se ele atende de 15 em 15 minutos, de 30 em 30, né, de 45 em 45, você vai atribuir qualquer intervalo. Baseado em quê? Baseado no menor tempo de serviço que ele preste. Então, se o menor tempo de serviço, por exemplo, dele é uma barba, que dura 15 minutos, você pode montar o grade dele de 15 em 15 minutos. Ah, não, mas esse profissional ele só faz hidratação. Hidratação, vamos supor que demore 1 hora, né? Então, o menor tempo dele é 1 hora. Então, pode ser aqui 60 que ele vai montar aquela grade. Na hora que eu fui fazer o agendamento, você viu um tanto de horário, é com base nisso aqui, tá? Se ele tiver comissão, você vai colocar aqui um valor de comissão se for diferente do padrão para o serviço, porque quando você cadastra serviço também tem uma comissão ali, né? Aí como que eu monto? Depois que eu cadastrei o barbeiro aqui, ou o profissional, tô falando barbeiro, mas pode ser para outros salões, então pode ser um outro profissional aí também qualquer, né? Uma manicure. Aí você tem aqui que fazer o seguinte, você tem a opção aqui, ó, de lançar os dias, tá, em que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui está segunda-feira, terça, quarta, quinta-feira. Quinta-feira ele vai começar, por exemplo, às 10 da manhã e vai até às 16, né? Vamos supor. Ah, ele vai ter intervalo de almoço? Ah, então 11 horas ele para e retoma às 14. Então, nesse intervalo aqui, ó, ele não coloca horários para ele, tá? Então, ele vai respeitar toda essa grade, né? Aqui você pode editar, clicou, ele recupera aqui para cima. Você consegue editar caso precise também, modificar alguma dessas informações. E, né, tem a opção também do bloqueio, que é o bloqueio de dias, mas depois eu falo disso aí. Aqui vai ter a opção para você poder definir o serviço. Então, por exemplo, esse barbeiro, quais são os tipos de serviço que ele presta, né? Aqui ele tem, por exemplo, barba, e eu posso colocar aqui, ó, na verdade ele tem luzes, né? Vamos colocar luzes e hidratação. Pronto. Quando ele for selecionado aqui num agendamento, vamos fazer o teste, ó. Vou selecionar aqui a opção de luzes. Aí só estava aparecendo 2, né? Mas agora aparece ele também, tá vendo? Por quê? Porque ele tem aquele serviço. Mas se for selecionado aqui, ó, vou voltar lá em agendamento. Se for selecionado barba, ele não faz barba. Então, por isso que ele só mostra esses 2. Então, ele já filtra, né? De acordo com o que o cliente selecionou ali, ele filtra os profissionais. E é esse relacionamento aqui que é importantíssimo fazer, tá? Colocar o intervalo, cadastrar os horários dele aqui nos dias que ele vai trabalhar e definir, né, os serviços ali também. Então, é bem importante isso. Aí, além disso, vai ter a opção para você cadastrar aqui os fornecedores, tá? E os clientes aqui também. Os clientes eu coloquei só campos básicos, mas você pode colocar depois outros campos aí se você quiser também. O importante aqui nos clientes é o seguinte, ó, você tem opções aqui que você consegue visualizar os serviços, né, que ele fez, o último serviço, e contas. Caso ele tenha alguma conta pendente em aberto, aqui aparece. Aí você consegue dar baixa, ou você consegue também gerar uma cobrança para ele. Clicando aqui, ele vai receber uma notificação de cobrança. Deixa eu ver se vai chegar aqui já, ó. E aqui você vai ver que vai chegar aqui, ó. Deve ser para o outro número, né? Acho que é para esse aqui, ó. Pronto, lembrete de pagamento, tá vendo? Aí ele vai mandar junto, caso você esteja trabalhando com o Mercado Pago, ele vai mandar junto o link de pagamento. E no link de pagamento, o cliente pode
automaticamente aqui ó, já efetuar o pagamento daquela conta, né? Então ele vai receber aqui no valor, ele pode selecionar o cartão ou Pix, e quando ele fizer o pagamento, automaticamente é aprovado. Então essa conta que até então estava pendente aqui, ó, ela é aprovada e esse valor entra no financeiro, você não tem que fazer mais nada, tá? Então é bem prático mesmo. Agora, eu tenho que ficar enviando cobrança manual? Não, o sistema já faz isso. Então todo dia em que a conta vencer, o sistema já notifica o cliente. Agora, também, né, você tem as possibilidades de trabalhar o seguinte, caso você queira que após aquela notificação ali, né? Vamos supor que ela venceu. Todos os dias ali também, ele manda mensagem para o cliente, né? Informando ali que a conta está vencida, tá? Então, nós temos essa outra possibilidade aí também dentro do sistema, né? Onde ele trabalha com essa situação. Então, basicamente, relacionado a contas aqui, é isso aí, né? Aqui nós vamos ter... Agora, clientes retornos, que você consegue visualizar aqui os retornos dos clientes, ele não tem nenhum, mas aqueles clientes, por exemplo, que já passaram da data de retornar, você consegue ver aqui, tá? Para poder aí ter um controle também disso. Cadastro eu já expliquei, né? Agora aqui, cadastro de produtos, então isso aqui é bem simples também, você pode cadastrar aqueles produtos que aparecem lá no site, colocar uma imagem para ele, valor de compra, tá? Cadastrar aqui também categorias, conferir estoque, né? Então tem produtos aí, por exemplo, que tem gestão de estoque, você consegue fazer esse controle aí de estoque e consegue também definir saídas e entradas, que também serve ali para o estoque. Financeiro, vamos lá, aqui nós conseguimos também efetuar uma venda de forma bem simples, então você vai selecionar qual é o produto, qual é o cliente ali, né, qual que é o valor total e como ele pagou. E aí ele vai cadastrar uma venda e aqui você vai ter também a opção de gerar um comprovante da venda. Se você trabalhar com impressora térmica, que é aquela impressora de cupom, automaticamente ele já imprime também, tá? Então você consegue já fazer com que ao efetuar uma venda, ele imprima esse comprovante aí para o cliente. Além aqui de venda, vai ter a opção de compras, que é a mesma coisa para você fazer a entrada de produtos aí no sistema, né? Contas a pagar e receber. Aqui nas despesas, quando você tem uma despesa que está vendo, isso aqui é da empresa, tá? Do salão, no caso, da barbearia. Quando tiver uma conta vencendo, o sistema também vai te notificar de manhã, pela manhã. Falar, hoje tem tal conta vencendo, vai passar ali, né, a data de vencimento dela, a descrição, o valor, as informações dela, que fica como um alerta aí para você não esquecer. Aqui, quantos a receber, eu já expliquei. Recebimentos que também tiverem vencido, acho que não tem nenhum, né? Ele vai mostrar aqui, mas vamos supor que tem um cliente que esteja em débito. Vou colocar aqui, ó, uma conta qualquer desse cliente, o valor aqui, 500, e vamos supor que ela venceu, tá? Então, ali na hora que você lançar uma conta que esteja vencida, né, ele vai te mostrar aqui em recebimentos vencidos aquela conta. Você consegue ter um controle melhor daquilo que está vencido, já filtrado, e gerar uma cobrança também para o cliente ali. Lembrando que o sistema já faz isso também de forma automática, né? Se gerar cobrança, se você quiser um reforço ali. Às vezes já mandou de manhã, mas não pagou ainda, se você quiser ir lá de tarde e clicar novamente, aí ele gera essa cobrança aí. Aqui vai ter comissões, né? Então aqui você vai conseguir visualizar as comissões, selecionar o profissional, por exemplo, aqui, deixa eu ver se algum deles tem. E aqui você consegue dar baixa em todas as comissões. Então vamos supor que você já soma para você o total, né? Então você pagou para ele, você dá baixa aqui no sistema, tá? E também pode baixar de forma individual. O próprio profissional, quando ele acessar, depois eu vou acessar com um desses dois para vocês poderem ver. Quando ele acessar, ele vai ter também uma opção de minhas comissões ali, para ele mesmo poder ver. Então um barbeiro, ele pode ter acesso ao sistema, né? Da forma que você definir para ele, né, com os recursos ali que ele possa visualizar. Então eu já vou mostrar isso aí daqui a pouco para vocês. Não, vamos ver de uma vez, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, usuário, e eu vou entrar com esse barbeiro aqui, ó, que é o barbeiro teste. Eu vou sair. Geralmente, quando você cadastrar um usuário, automaticamente a senha dele fica sendo 123, tá? Então fica no padrão ali. Provavelmente aqui ele já foi alterado, então vou ter que entrar com outro. Ou então cadastrar um novo. Mas deixa eu ver aqui uma seguinte situação. Vou pegar barbeiro luzes. Vou fazer o seguinte. Vamos ver aqui ó, as permissões desse. Ele nem tem permissões, tá vendo? Eu vou marcar aqui todas as permissões para ele. E vou redefinir a senha aqui dele. Pronto, fiz a redefinição ali pelo banco mesmo, né? Porque é o usuário quem vai conseguir redefinir a senha dele quando ele entrar no sistema. Ixi, pronto, eu redefini no banco local, né? Mas só que ele estava na hospedagem. Aí eu acabei redefinindo no local errado ali. Mas quando ele acessar, tá, ele vai ter aqui as permissões que o administrador tiver deixado para ele. E como ele é um profissional que faz atendimento, ele vai ter opções também desse tipo aqui, ó, minha agenda, que aí ele só vai ver os agendamentos dele. Ele vai ter opção aqui de minhas comissões, onde ele vai ver somente as comissões dele, inclusive vai poder gerar um relatório. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui, ó. Eu fui entrar logo com um que não tem, né?
Mas aqui ele pode gerar um relatório e vai mostrar o total de comissões que ele tem dentro daquele determinado período ali, tá? E aí ele vai conseguir, então, gerar essas situações ali. Só para vocês entenderem que um usuário que presta serviço, ele vai ter algumas informações relacionadas a ele na hora que ele entrar no painel dele. Aqui eu vou continuar com o administrador. O próximo é o de agendamento de serviço, que é aquela tela lá. Então aqui também, se tiver uma recepcionista, ela mesma pode fazer os agendamentos. Ela pode selecionar um barbeiro. Ó, ele vai mostrar os agendamentos dele no dia, né? Ele pode clicar em outros dias para visualizar também qual que é a grade de agendamento daquele profissional naqueles outros dias, naquelas outras datas. Pronto. E pode aqui gerar um agendamento naqueles dias. Então, por exemplo, às vezes amanhã apareceu um cliente querendo agendar às 11 horas. Ó. Qual é o serviço? Ele vai selecionar o serviço e vai confirmar aí. Então, ele vai fazer o agendamento ali. Tá? Isso aqui é mais ou para o barbeiro fazer o agendamento ali para o cliente, né? No caso, o cliente não está se agendando, é a barbearia ou o próprio profissional quem está agendando ele, tá? Então tem essa possibilidade. E aqui quando você faz o agendamento também, às vezes isso aqui fica aberto lá no painel do barbeiro, eu vou fazer depois também um aplicativo, tá? Semelhante a esse que eu fiz e mostrei para vocês, eu vou fazer para os profissionais, para eles conseguirem acessar a agenda deles, para eles conseguirem visualizar o financeiro, comissões. Então ele vai ter isso de forma mais simplificada à mão, né? Isso aí já está previsto para uma das próximas implementações aqui. Então, vou fazer com o WebView também, vai ficar bem bacana. Aqui ele pode, então, clicar ó, e dar baixa. Então, vamos supor que ele acabou de atender aquele cliente, ele dá baixa no serviço. Na hora que ele dá baixa no serviço, ele já lança a conta lá, já lança as comissões, caso tenha alguma comissão aí envolvida no serviço, tá? Ele já mostra todo o detalhamento aí. Então, se eu voltar aqui ó, e vier no financeiro quantos a receber, ele já lançou para mim esse recebimento. Então, tá aí, ó. Corte mais barba, né? E já vem aí os valores. E também já lançou para aquele determinado profissional a comissão. Então vai aparecer a nova comissão ali de acordo também com a proporção, né, de valor que tivesse definida. Tá? E tem a parte também de serviço, né? Porque os serviços eles podem ser gerados na comanda, como eu mostrei no começo aí do vídeo, mas aqui também às vezes é um serviço rápido. Então chegou um cliente, ele não agendou, não fez nada. Ele só fez um corte. Você vai selecionar aqui, ou nem vai selecionar o cliente, né? Porque o cliente não é obrigatório estar cadastrado, tá? Mas seria interessante sim você fazer o cadastro dele na barbearia, até por questão depois de marketing, entre outras coisas, pegar pelo menos o nome e o telefone do cliente ali para cadastrar ele, isso é importante. Aí você relaciona, que até mesmo questão também de recibo e outras coisas, relaciona o serviço, o valor aí, ó. E pronto, se foi pago em 2 vezes também, tem ali as 2 opções, e aí você faz o lançamento. Não obriga ele ter que se agendar, tá? Então você consegue fazer o serviço direto ali. Relatórios, temos vários tipos, né? Vocês podem até depois entrar aí no projeto para poder gerar cada um deles e olhar de forma mais detalhada cada um deles. Então, relatório de produto, relatório de entradas ali, que são os valores, né, recebidos. Então, aqui você pode filtrar por data, né? Se você quer aqui, por exemplo, somente venda, somente serviço, ou todos os ganhos. Filtrar por cliente. Então, eu quero saber, por exemplo, tudo que esse cliente me pagou dentro de um determinado período, né? E os relatórios, todos eles são parametrizados dessa forma, tá? Você consegue, então, gerar, né, e passar aí esses períodos aqui. Relatório de comissões, relatório de contas, né? Relatório aqui de aniversariantes, demonstrativo de lucro e inadimplente. Eu tinha colocado um cliente como inadimplente, tá vendo? Então ele vai totalizar o débito dele ali, né? Vai mostrar as informações aqui para que você facilite aí a cobrança, tá? Então tem tudo isso aí bem simplificado. Campanha de marketing, vamos lá, campanha de marketing. Você pode criar suas campanhas aqui, né? E nessas campanhas, para você poder disparar para os seus clientes, você pode definir uma mensagem. Essa mensagem você pode personalizar negrito, itálico, tá? Aqui ele personaliza dessa forma, porque o WhatsApp, ele interpreta algumas asteriscos, por exemplo, para negrito, underline para itálico, e aqui do lado você vai ter na pré-visualização. Deixei alguns emojis aqui também que você pode colocar, mas se você colocar emojis do WhatsApp, você pode copiar e inserir também na mensagem que ele manda, tá? Então aqui são só alguns modelos, mas existem vários outros modelos aí de emoji que você pode colocar e personalizar a sua mensagem. Aqui você vai colocar um título da campanha, tá? Que é mais só para você poder organizar elas aqui mesmo. Uma mensagem secundária. Para que a mensagem secundária? Ele copia essa mensagem principal. Isso por quê? O WhatsApp, se você ficar mandando muitos disparos, ele pode identificar, tá, que você está mandando spam. Então existem algumas coisas que nós podemos fazer para poder minimizar isso aí, que é, por exemplo, você tem lá uma campanha que vai enviar 200 mensagens ali, para 200 clientes. Né? Aqui ele vai puxar em algumas delas essa mensagem e em algumas outras essa, de forma aleatória. Então você vai mandar o mesmo contexto, mas com algumas palavras diferentes, para ele não identificar que é o mesmo texto. Tá? E aqui o sistema já vai programar isso para ele poder mandar também em horários diferentes. Então dentro de 1 hora, ele vai agendar ali nos minutos de forma aleatória essas mensagens para ser disparada, para também não enviar tudo de uma única vez. Aí aqui você vai ter
a personalização da mensagem, colocando ela da forma que você quiser, e possibilidades, não é obrigatório, você tem a possibilidade de anexar uma imagem, né, ou um áudio que ele fica como se você tivesse enviado na hora, tá? Ele não fica aquele áudio encaminhado, então muito interessante, e um PDF também, tá? Aqui a imagem é interessante que seja PNG ou JPG, e o áudio pode ser OGG ou MP3. Eu não cheguei a testar com outros formatos diferentes desse, né? Como que eu faço quando eu quero trabalhar com áudio? Eu vou no WhatsApp, mando um áudio para mim mesmo, pronto. Depois eu abro o WhatsApp Web e salvo esse áudio aqui, ó. Deixa eu ver se eu até tenho aqui em cima. Quando você manda ele pelo WhatsApp, você tem essa possibilidade aqui, ó, de baixar ele. Tá vendo? Aí ele já está baixando como OGG, tá? E aí você pode, então, anexar ele. Então, faz o áudio da campanha aí, manda para você mesmo e depois você baixa e sobe ele aqui. Aqui eu não vou salvar essa campanha não, porque eu já tenho alguns outros modelos salvos, ó. Então, olha que bacana essa aqui, ó. Então, ela tem aqui, né, um título aqui em cima, ela vai ter aqui alguns textos, alguns tópicos, tá vendo? Você vai poder personalizar da forma que você quiser, né? Anexar aqui imagens, áudio, como eu falei. E quando ela for disparada, aqui você vai ter a opção de disparo e você vai ter a opção também de selecionar os grupos que você quer. Todos os clientes, somente aqui os clientes cadastrados essa semana, cadastrados no mês, clientes que estiverem inadimplentes para você poder gerar uma cobrança geral aqui para eles, aniversariantes do dia, aniversariantes do mês e outras situações também de grupos que vocês queiram colocar aí, tá? Então esses são os exemplos. Você pode definir uma data e um horário também para ele poder disparar. Então, às vezes, você começou o mês, você fala assim, eu vou cadastrar todas as minhas campanhas de disparo desse mês. Não tem problema, você cadastra antes, quando chegar a data e o horário, ele vai fazer os disparos, tá? Isso aqui fica no banco de dados e a tarefa cron, ela fica identificando lá se tem disparo para fazer. Na hora que encontra, ele faz o disparo de acordo com o que ficou definido lá, né? E aí você vai ver que ele vai enviar dessa forma aqui, ó. Vem primeiro o texto, depois, se tiver imagem, vai mostrar a imagem abaixo, vai mostrar o áudio, tá? E o PDF, né? Essa ordem aqui foi a que eu coloquei para ele distribuir. Mas tomem cuidado com esse recurso, tá? Não usem isso aqui de forma excessiva, então tenta pelo menos mandar uma campanha só por dia, né, para não ficar mandando tanto. Faça as configurações conforme eu falei ali, deixando 2 textos de mensagens diversificada também, para dificultar aí o entendimento como spam, e evita disparar para um número muito grande aí de clientes, tá? Então acredito que, por exemplo, como ele vai fazer o disparo no intervalo aí de 1 hora, talvez 200, 300 disparos no máximo ali, né? Aí qualquer coisa você distribui isso aí em 2 dias diferentes, em 2 campanhas para poder disparar, tá? Então tomem cuidado com essa utilização. Aqui tem um modelo de calendário, né, que ele mostra dessa forma, mas eu quase não cheguei a utilizar muito isso, mas tem usuários que gostam de visualizar o agendamento de uma forma um pouquinho mais distinta, então ele mostra toda a semana aqui. Eu prefiro essa opção aqui mesmo do agendamento, onde você define o profissional, né, e o dia, e ele vai mostrar cada um o agendamento dele, mas tem esse calendário aí que pediram para colocar. Aqui, configurações do site, tá? Textos que aparecem aqui na index dele. Vamos voltar aqui para nós podermos ver, ó. Textos que aparecem aqui nessa index. Agora, não sei que textos são esses, né? Talvez seja esse aqui do sobre. Deixa eu olhar ali. Ah, tá. Unha de gel, essas outras coisas aqui, ó. Tô achando não, mas vou verificar onde que tá isso aqui. Ah, tá, isso aqui mesmo, unha de gel. Então, esses textos aqui, ó, que aparecem em cima do banner, né, você pode alterar eles aqui. E é porque isso tem tempo que eu fiz, tá? Esse projeto, se eu não me engano, ele é de 2022, mas eu venho, 2022 ou 2023, eu venho fazendo, né, com frequência implementações dele, deixando ele totalmente atualizado e com melhorias. Então, muitos dos recursos, eu estou até regravando o vídeo, eu já tinha feito um vídeo antigo, né, de explicação do sistema, mas estou regravando porque ele modificou muito, né? Então é interessante. Aqui também comentários que aparecem lá, você consegue aí cadastrar. Aqui tem opção para poder fazer o fluxo de caixa, tá? Então, se você tem uma recepcionista aí que fica responsável pelo financeiro, né, dentro do salão, você consegue, então, cadastrar aqui, por exemplo, abertura e fechamento de caixa. Então, vamos supor que quem vai operar o caixa aqui vai ser... que só tem barbeiro, mas beleza. Vamos supor que vai ser esse barbeiro teste aqui, ó, né? Vamos supor que eu abri o caixa para ele com R$100. Então, tudo que ele movimentar, que eu vier aqui, por exemplo, em contas a receber, der baixa numa conta, ou fizer a saída ali, né, de uma conta a pagar, vou vir aqui também para poder dar baixa nela, dar baixa num plano de assinatura. Então, tudo que ele movimentar relacionado a valores,
ele começa a computar agora aqui, ó. Então aqui tem uma opção para você poder gerar um detalhamento do caixa, tá? Aonde você vai conseguir visualizar, deixa eu ver aqui porque ele não mostrou. Ah, não, perfeito. Por que ele não mostrou? Porque eu não estou com o usuário, né? Eu fiz isso com o Barbeiro Teste. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar com o Barbeiro Teste, fazer aqui, ó, Barbeiro Teste, quem é? Acho esse aqui, ó. É o mesmo que eu tinha entrado aquela outra vez. Não tem problema não. Vou ter que logar lá novamente com ele. Vamos logar com o Barbeiro Teste. Não é possível que está errado. Eu não já troquei? Ah, é porque eu dei esse espaço aqui. E aqui, então, eu vou fazer umas baixas, ó. Vou fazer de novo aqui nas contas a pagar. Então, tem que ser a partir do cadastro dele, né? Porque é o que ele movimentou que está sendo verificado ali. Ah, mas é só um? Não, poderia. Você pode abrir quantos caixas para quantos operadores você quiser, tá? Mas aí, se for um salão muito grande, pode ter necessidade. Mas eu acredito que a maioria nem vai usar esse recurso. É só um salão maior mesmo quem vai utilizar esse fluxo de caixa aqui, ó. Mas aquele operador que está responsável ali, tudo que ele movimentou, agora aparece aqui, tá vendo? Então ele vai mostrar, ó, ele teve aqui, por exemplo, R$500 de recebimento, foi no Pix, vai mostrar qual que foi a transação. Se for em várias, ele vai totalizar aqui em cima, né, cada uma das formas de pagamento, e vai mostrar cada uma das transações aqui embaixo, tá? A mesma coisa, ó, teve uma de R$65, né, que foi saída, também no Pix, então ele vai totalizando. E aqui você vai ter opção para poder fechar o caixa, gerar sangria, né? Se você fechar o caixa, por exemplo, ele vai verificar ali se vai dar quebra ou não, e vai te dar um relatório aqui com essa informação de quebra. Aqui também tem como você gerar um relatório geral, tá, de caixas. Então, às vezes você quer gerar um relatório para ver quantas quebras teve ou quem operou durante um mês inteiro, você pode modificar aqui a data, né, e gerar esse relatório. Então, isso aqui é mais um fluxo de caixa mesmo para controle. Essa outra opção de verificação de pagamento, ela praticamente agora ficou inutilizável. Por quê? Porque eu já fiz as verificações via tarefa cron. Então o sistema, de forma automática, tá, sem pesar nada aqui nele, ele fica no próprio servidor verificando se tem pagamento aprovado. Porque às vezes o cliente, ele faz o seguinte, ele vai pagar ali um agendamento, ou vai pagar um plano, né, uma cobrança recorrente que ele tem ali, e ele copia a chave Pix e fecha, né, o site, e vai lá no banco concluir o pagamento. É muito comum isso acontecer. Como ele fechou o site, ele não vai conseguir dar baixa naquele momento naquela conta. Então o que, que nós temos que ter? Recursos no sistema que verifique esses pagamentos que já foram feitos, mas que ainda não foram dados baixa. Tá? Mas isso aqui antes era importante clicar, né, pelo menos uma vez no dia para ele poder ver. Agora não precisa mais. Por quê? Porque eu coloquei para de hora em hora o sistema já fazer isso, essas verificações de forma automática. Então vamos supor que essa conta que está aqui, ó, em débito desse cliente, ele fez o pagamento, mas só que ele fechou a tela de pagamento lá antes de concluir, né? E o sistema por si só não deu sequência aprovando. Não tem problema. Dentro da próxima hora, o sistema vai verificar de novo se essa conta está paga, né? E ela estando paga, ele já vai dar baixa. Se ela tiver uma recorrência, ele já cria a recorrência e assim vai, tá? Então já tudo funciona ali. E essa outra opção é para conexão de dispositivo, né? Então, em vez de ter que acessar o site lá, por exemplo, da API, né, da Menuia, por exemplo, ali para poder conectar o seu telefone, você consegue conectar diretamente por aqui. Então, ele gera o QR Code, né, e você consegue, então, fazer a conexão por aqui mesmo. Então, é bem simples aqui, ficou bem completo esse sistema, é um dos projetos aí, né, conforme eu já disse, mais completos que eu tenho, e vai atender bastante vocês aí para essa área, né, de salão em geral, de agendamento, de controle financeiro, tá? Então tudo isso aqui que eu apresentei. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato aí comigo, né? E também tem um link de teste que eu sempre deixo, não só desse projeto, mas em todos os projetos aí para vocês poderem testar, né? E se tiver alguma necessidade também de implementação, nós pegamos aqui para poder desenvolver, aí é passado um valor e um prazo para poder fazer, porque às vezes você tem aí, ou o seu cliente, né, para quem você vai colocar o sistema, ele tem uma necessidade específico, então a gente pode estar trabalhando em cima disso. Então um abraço, que Deus abençoe, né, e até os próximos sistemas.